O Apocalipse de Sofonias. Introdução. O Apocalipse de Sofonias é um pseudepigrafo do primeiro século, texto judaico atribuído ao bíblico Sofonias, e assim associado ao Antigo Testamento, mas não considerado como escritura por judeus ou qualquer grupo cristão. Foi redescoberto e publicado no final do século XIX. No livro canônico de Sofonias pode-se encontrar muitas imagens místicas de caráter apocalíptico. Ambos os textos de estilo apocalíptico tratam de um assunto semelhante. Início do texto. Então o Espírito me tomou e me conduziu ao quinto céu. Ali eu vi os anjos que são chamados de senhores, e eis que sobre eles estava o diadema do Espírito Santo, e o trono de cada um deles brilhava 7 vezes mais do que a luz do sol. Visão que teve o profeta acerca de uma alma em tormento. Eu vi uma alma a qual puniam 5.000 anjos. Eles a levaram para o oriente e depois para o ocidente. Eles a castigavam com açoites. Davam-lhe 100 de chicotadas a cada dia. Eu temia muito e me lancei com o rosto em terra, pois as minhas articulações se enfraqueciam. Mas o anjo me ergueu e disse: Sê forte, pois hás de triunfar sobre o acusador e subirás do Hades. Então me levantei, e disse: Quem é este que está sendo punido? Ao que ele respondeu: Esta é uma alma que foi apanhada em sua iniquidade, mas antes dela encontrar a verdade e se arrepender, foi visitada pela morte arrancada do seu corpo. Verdadeiramente, eu, Sofonias, vi estas coisas na minha visão. Podemos complementar esta parte com os escritos do livro Retorno ao Éon Eterno, que diz: Mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não percebem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão no corpo. Caso contrário, quando o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades, terão de passar por uma revisão, em seguida um julgamento. Há sempre muita dor quando as pessoas descobrem que desperdiçaram suas vidas. 2. A visão em um grande lugar, e o anjo do Senhor permaneceu comigo. Então vi um aprazível e amplo lugar. Milhares de milhares estavam do seu lado esquerdo e miríades de miríades ocupavam o seu lado direito. E eles eram diferentes uns dos outros. Seu cabelo estava solto, como que fosse de uma mulher. Seus dentes eram como os dentes de trecho fragmentado. 3. O fragmento que narra um funeral. Início com trecho fragmentado. Mortos. Vamos enterrá-lo como a qualquer homem, pois sempre que alguém morre, nós tocamos a cítara diante dele, cantando salmos e recitando versos sobre o seu corpo. 4. Visão da cidade do profeta. Agora eu acompanhava o anjo do Senhor ao alto, e eu comecei a contemplar de cima toda a minha cidade, e desde então comecei a não ver mais nada diante dos meus olhos. Foi então que vi 2 homens caminhando juntos em uma estrada. Eu os assisti enquanto eles conversavam, e logo eu também via 2 mulheres juntas moendo em um moinho, e eu tentava ouvir tudo o que eles diziam. Depois disso vi 2 em cima de uma cama, cada um na sua própria ação. E eu observei um mundo habitável, pendurado como que uma gota de água que está pingando de um vaso. E eu disse ao anjo do Senhor: Por que não existe escuridão ou noite neste lugar? Ao que ele me disse: Não existe escuridão no lugar onde os justos e os santos estão, mas unicamente a luz. Foi então que vi as almas dos homens que estavam sendo castigados. Pelo que clamei ao Senhor Todo-Poderoso: Ó Deus, se permaneces com os santos, tenhas compaixão do mundo e das almas que estão em tormentos. 5. Os anjos no Monte Seir. E o anjo do Senhor disse-me: Vem, pois mostrar-te-ei a morada dos justos. Então me tomou e levou-me ao Monte Seir, e ali me mostrou 3 homens e 2 anjos que caminhavam com eles, alegrando-se e exultando. Nisso eu indaguei ao anjo: De que estirpe são estes? Ele me disse: Estes são os 3 filhos de Jotão, o sacerdote, os quais não guardaram preceitos de seu pai nem observaram os mandamentos do Senhor. Então eu vi outros 2 anjos que choravam sobre os 3 filhos de Jotão, o sacerdote. Pelo que perguntei ao anjo: E estes, quem são? Ele disse: Estes são os anjos do Senhor Todo-Poderoso. Eles tomam nota de todas as boas ações praticadas pelos justos, e em seus manuscritos escrevem, enquanto assistem à porta do céu. E eu os tomo pelas mãos e os conduzo à presença do Senhor Todo-Poderoso. Ele então escreve seus nomes no livro da vida. Semelhantemente, os mensageiros do acusador que está sobre a terra também anotam todos os pecados dos homens no livro. Eles também se assentam à porta do céu e contam tudo ao acusador para que ele possa acusá-los quando eles vierem do mundo lá embaixo. 6. Anjos horrorosos arrastam as almas dos homens ímpios. Eu ainda andava com o anjo do Senhor, e olhei, e eis que diante de mim havia um lugar. Milhares de milhares e miríades de anjos passavam por ele, e seus rostos eram como de um leopardo,
Suas presas saltavam para fora da boca como os de um javali. Seus olhos tinham o rubor do sangue. Seus cabelos estavam soltos como os cabelos das mulheres, e suas mãos seguravam chicotes de fogo ardente. Quando os vi, fiquei tomado de grande pavor. Então falei ao anjo que me conduzia: quem são estes? Ele me disse: estes são os servos de toda a criação, os quais trazem as almas dos homens ímpios e as abandonam neste lugar. Eles as arrastam pelo ar durante 3 dias antes de lançá-las na condenação eterna. Eu disse: rogo-te, ó Senhor, que não os permita chegar até mim. Porém anjo me disse: nada temas, pois não permitirei que se acheguem a ti, porquanto a tua alma é pura perante o Senhor. Não darei permissão para que te toquem, porque o Senhor Todo-Poderoso só enviou-me a ti, porque és puro diante dele. Então ele acenou para aqueles anjos, e eles se afastaram de diante de mim. 7. A cidade celestial. Mas eu fui com o anjo do Senhor, e olhei à minha frente e eis que ali havia uns portões. Então, quando me aproximei deles, descobri que eram feitos de bronze. O anjo os tocou e eis que eles se abriram perante a sua face. Eu entrei com ele e nos deparamos com a praça de uma bela cidade, no meio da qual caminhamos. Ali o anjo do Senhor se transfigurou, mudou de aparência, bem diante de mim. Nesse instante olhei para os portões, e descobri que eles eram feitos de bronze, com parafusos de bronze e barras de ferro. Minha admiração foi tanta que fiquei sem palavras diante do que vi. E eis que os portões lançavam algo como fogo a uma aproximada distância de 50 estádios. 8. O acusador e o anjo Jeremiel no Hades. E outra vez eu me virei para trás e andei, e eis que vi um grande mar. Eu pensava que fosse um mar de água, mas descobri que ele estava inteiramente coberto de fogo e de um lodo que lança chamas, cujas ondas ardem com enxofre e betume. E eis que elas começavam a se aproximar de mim. Então eu pensei que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E quando vi, caí sobre o meu rosto diante dele, a fim de poder adorá-lo. Eu estava com muito medo, pelo que supliquei para que ele me salvasse daquela aflição. Eu gritei, dizendo: Elohim, Senhor, Adonai, Sabaoth, rogo-te que me salves desta angústia que se abateu sobre mim. Naquele mesmo instante eu me levantei e vi um grande anjo que estava diante de mim. Seu cabelo estava balançando como os pelos de um leão. Seus dentes saltavam para fora da boca como os de um urso. E seu corpo era como o de uma serpente, quando queria me engolir. E quando o vi, senti muito medo, de modo que todos os membros do meu corpo se afrouxaram e caí com o rosto em terra. Naquele momento eu estava incapacitado de ficar de pé. Então orei ao Senhor Todo-Poderoso: tu me has de salvar dessa angústia, pois és aquele que salvou Israel das mãos de Faraó, rei do Egito. Tu salvaste Susana das mãos dos anciãos injustos. Tu livraste os 3 santos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego do forno ardente. Peço-te que me salves desta aflição. Então novamente me levantei, e vi agora um grande anjo que estava de pé diante de mim. E eis que o seu rosto resplandecia como os raios do sol em sua grande força. E ele tinha o peito cingido como o que de um cinto de ouro. Seus pés eram como o bronze que é derretido numa fornalha. E quando eu vi, fiquei muito alegre, pois pensava que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E assim caí com o rosto em terra para o adorar. Mas eis que ele me disse: sê cauteloso e não me adores, porque eu não sou o Senhor Todo-Poderoso, mas o grande anjo Jeremiel, cujo principado está sobre o abismo e o Hades, onde todas as almas estão presas desde os dias do dilúvio até agora. Então eu perguntei ao anjo: e que lugar é este em que estamos? E ele me disse: este lugar é o Hades. E eu de novo lhe perguntei: quem é o grande anjo que eu vi de pé diante de mim? Ele disse: este é aquele que acusa os homens perante o Senhor. 9. Os 2 manuscritos. E olhei, e vi-o com um manuscrito na mão. Ele começou a desenrolá-lo, e tendo aberto, eu o li na minha própria língua, e descobri que todos os pecados que eu tinha cometido estavam ali escritos, todos os delitos que eu tinha praticado desde a minha juventude até este dia. Todos eles foram escritos sobre o manuscrito e entendi que nenhuma daquelas acusações eram falsas. Se eu não saí para visitar um doente ou uma viúva, o manuscrito me denunciava. Se não amparei um órfão, isso também era apontado como uma falha no meu manuscrito. O dia em que eu não jejuava ou gastava pouco tempo em oração, também era anotado como uma falha no meu manuscrito. E se algum dia eu não intercedia pelos filhos de Israel, eis que havia uma lacuna, eu encontrei escrito sobre o meu manuscrito, de sorte que me lancei com o rosto no pó e orei ao Senhor Todo-Poderoso: possa tua misericórdia se estender para mim, e que tu possas apagar as acusações do meu manuscrito, porque a tua misericórdia está em toda parte e se manifesta a todos. Então me levantei, e vi um grande anjo diante de mim, que dizia: triunfas e prevalece, porque tens triunfado e prevalecido sobre o acusador.
Portanto, hás de subir do Hades e do abismo. Agora hás de deixar este lugar. E novamente ele trouxe um outro manuscrito que foi escrito à mão. Ele começou a desenrolá-lo, e eu li, pois estava escrito na minha própria língua. 10. Saindo do Hades, eles me ajudaram a subir no barco. Milhares e miríades de anjos entoavam louvores diante de mim. E agora eu mesmo estava trajando uma roupa angelical. E vi que todos esses anjos oravam. E eu igualmente orava com eles. Eu podia entender a língua na qual falavam comigo. Portanto, meus filhos, este é o julgamento. Porque é necessário que o bem e o mal sejam pesados em uma balança. 11. A primeira trombeta, triunfo e visitação dos justos. Em seguida, veio um outro grande anjo, tendo uma trombeta de ouro em sua mão, e eis que ele soprou 3 vezes acima da minha cabeça, dizendo: Sê corajoso, ó tu que triunfaste e prevaleceste, ó tu que tens prevalecido, porque tens triunfado sobre o acusador, e escapaste do abismo e do Hades. Agora hás de seguir por outro caminho, porquanto já o teu nome está escrito no livro da vida. Eu queria abraçá-lo, mas eu era incapaz de abraçar tão grande anjo, pois grande era a sua glória. Em seguida, ele se dirigiu aos justos, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Davi. Ele lhes falava como um amigo que fala a outro amigo. 12. A segunda trombeta, os céus abertos e as almas em tormento. Então aquele grande anjo veio até mim com a trombeta de ouro em sua mão, e ele a soprou, apontando-a para o céu. E o céu foi aberto desde o oriente até o ocidente, e desde o norte até o sul. Então vi o mar que eu tinha visto na parte mais baixa do inferno. As suas ondas chegavam até as nuvens. E vi todas as almas se afundarem nele. Vi alguns cujas mãos estavam atadas ao pescoço, tendo mãos e pés acorrentados. Nisso eu disse: Quem são estes? Ele me disse: Estes são aqueles que aceitaram suborno para desviarem as almas dos homens. E ao ver outros que estavam cobertos com tapetes de fogo, eu disse: Quem são estes? Ele me disse: Estes são os que emprestam dinheiro com usura, e recebem juros sobre juros. E eu também vi alguns cegos que gritavam, e fiquei maravilhado ao ver todas estas obras de Deus. Então perguntei: E estes, quem são? Ao que ele me disse: Estes são os novos convertidos que ouviram a palavra de Deus, e não puderam ser aperfeiçoados naquilo que eles ouviram. E eu lhe perguntei: Então, não há arrependimento para eles aqui? Ele disse: Sim. E eu disse: Até quando? Ele me disse: Até o dia em que o Senhor vier para julgá-los. E vi outros seres cujos corpos estavam cobertos de cabelos. E eu disse: Então, existe cabelo e corpo neste lugar? Ele me respondeu: Sim, o Senhor dá corpo e cabelo para eles como ele deseja. 13. Intercessão e tormento. Então vi multidões, e o anjo me fez ir adiante. E aqueles que os viam em tormentos clamavam ao Senhor Todo-Poderoso, dizendo: Pedimos-te pelos que estão sendo atormentados, a fim de que tenhas misericórdia de todos eles. E quando eu os vi, disse ao anjo que falava comigo: Quem são estes que estão orando? Ele disse: Estes que oram ao Senhor são Abraão, Isaque e Jacó. Porque a determinada hora do dia, eles surgem com o grande anjo, o qual faz soar uma trombeta no céu e outra sobre a terra para que todos os justos ouçam o som. Então se apressam e fazem orações perante o Senhor Todo-Poderoso em favor daqueles que sofrem todos estes tormentos. 14. Outra trombeta, a ira de Deus. E mais uma vez veio o grande anjo com a trombeta de ouro na mão para tocá-la sobre a terra. E eis que o seu alarido se ouviu nos 4 cantos do mundo. E mais uma vez ele tocou a trombeta apontando-a para o céu e seu som se ouviu. Eu disse: Ó Senhor, por que não permites que eu veja todos eles? Ele me disse: Eu não tenho autorização para te mostrar até que o Senhor dos Exércitos se levante em sua ira para destruir a terra e os céus. Eles o verão e ficarão perturbados, de modo que hão de gritar, dizendo: Toda a carne que é atribuída a ti, nós te daremos no dia do Senhor. Quem há de ficar de pé na sua presença quando ele se levantar em sua ira? Toda árvore que cresce sobre a terra será arrancada com suas raízes e há de ser derrubada. E toda a torre alta será abatida, de modo que até as aves que voam hão de cair. Aqui termina os fragmentos desse escrito. Fim. Comentário do editor. Podemos perceber através deste livro, que o Hades é um local físico no interior da Terra, com portões de bronze e ferrolhos de ferro. O livro também relata que a recepção do Hades contém um lindo jardim florido e cheio de grama, e contém uma bela cidade na entrada. Mas a partir de um certo limite, se apresenta um outro portão, onde se encontra o magma da terra. Este é o lugar de tormento, o lago de fogo. Relatos sobre o portão de bronze do Hades encontramos na Bíblia, e em alguns textos apócrifos, sendo o mais importante relato encontrado no Evangelho Apócrifo de Nicodemos.
Na Bíblia, nos Salmos 107, 13 a 16, encontramos a profecia de Davi. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. No livro apócrifo de Nicodemos, sequência de Atos de Pilatos, encontramos um lindo relato, onde Jesus, depois da morte do corpo, desceu ao inferno, e derrubou as portas do Hades, e adentrou e libertou as almas dos justos e caridosos que lá estavam aprisionadas. Ó Senhor Jesus Cristo, vida e ressurreição dos mortos, faça-nos dignos de falar dos mistérios da tua majestade que tu realizaste depois da tua morte na cruz, pois nós fomos conjurados pelo teu nome. Pois tu ordenaste aos teus servos que não dissessem a nenhum homem os segredos da tua divina majestade que tu realizaste no inferno. E quando Jesus desceu ao inferno, chegou às portas do Hades com os anjos e solicitou que as portas fossem abertas. E quando Satã, o príncipe, e o inferno discutiam, de repente chegou uma voz como que de trovão e um grito espiritual: removam, ó príncipes, os vossos portões, e levantem-se as vossas portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando o inferno ouviu aquilo, ele disse a Satã, o príncipe: deixa-me, sai da minha casa. Se tu és um guerreiro poderoso, luta tu contra o Rei da Glória. Mas o que é que tu tens a ver com ele? E o inferno expulsou Satã para fora da sua morada. Então disse o inferno aos seus ministros malvados: fechem as duras portas de bronze e ponham nelas as barras de ferro e aguentem robustamente. Não vamos ceder, caso contrário seremos nós os mantidos em cativeiro. Mas quando toda a multidão dos santos ouviu aquilo, eles falaram com uma voz de repreensão ao inferno: abra as tuas portas, para que o Rei da Glória possa entrar. E Davi gritou, dizendo: não te profetizei eu, quando estava vivo sobre a terra, que lhes deem graças ao Senhor, pelas suas mercês e as suas maravilhas aos filhos dos homens. Quem quebrou os portões de bronze e desfez as barras de ferro em pedaços? Ele tirou-as do caminho da sua iniquidade. E depois disso, da mesma maneira disse Isaías: não te profetizei eu, quando estava vivo sobre a terra, os mortos levantar-se-ão, e aqueles que estão nos túmulos ressuscitarão, e aqueles que estão na terra regozijar-se-ão, pois o orvalho que vem do Senhor é a sua cura. E novamente eu disse: ó morte, onde está o teu ferrão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Quando ouviram aquilo de Isaías, todos os santos disseram ao inferno: abra os teus portões, agora tu serás subjugado e ficarás fraco e sem força. E veio uma forte voz como de trovão, dizendo: removam, ó príncipes, os vossos portões e levantem as portas do inferno, e o Rei da Glória entrará. E quando o inferno viu que eles assim gritaram duas vezes, ele disse, como se não soubesse, quem é o Rei da Glória? E Davi respondeu ao inferno e disse: as palavras deste grito eu conheço, pois pelo seu espírito eu profetizei o mesmo. E agora eu digo-te aquilo que eu disse antes: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, é Ele o Rei da Glória. E o Senhor olhou para baixo do céu para poder ouvir os gemidos daqueles que estão agrilhoados e libertar os seus filhos que foram mortos. E agora, ó tu muito abominável e mal cheiroso inferno, abra os teus portões, para que o Rei da Glória possa entrar. E quando Davi disse isto ao inferno, o Senhor majestosamente apareceu na forma de um homem e iluminou a escuridão eterna e quebrou os laços que não podiam ser desatados. E o socorro do seu poder eterno visitou-nos que estávamos sentados na profunda escuridão das nossas transgressões e na sombra da morte dos nossos pecados. Se desejar conhecer mais sobre esse relato, você pode acessar nosso canal e encontrar esse audiobook completo. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal. Até a próxima.